Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Samuel. Bom dia, Diogo. Tudo certinho, hein? Bom dia. Bom dia, professor. Tranquilos aí? Tranquilos. Beleza. Gente, nós estamos trabalhando com o livro número 3. Eu passei na aula passada um exercício da página 90. A página 90. Certo? Vocês tiveram alguma dificuldade para fazer? O que pede lá? Ó? Você iria procurar na internet uma placa-mãe, colocar um modelo dela aí. Depois, o processador, que é compatível a ela. Depois, a memória RAM, que é compatível a ela. A fonte. Esse disco de armazenamento, qualquer HD dá, né? Se for lá SATA, normalmente qualquer HD dá. Iria colocar tudo aí, entendeu? Uhum. Tudo descrito. Esses outros que ele fala embaixo seria teclado, mouse, monitor, entendeu? Que seria esses outros aí, certo? Seria isso que era para fazer. Por que ele pede desse jeito aí, ó? Porque, na verdade, a placa-mãe, ela tem um modelo de processador, um modelo de memória RAM, um tipo, né? Quando você vai comprar ou vai fazer assistência, você vai ter que olhar para poder comprar. Então, é a mesma coisa aí. Se você fosse comprar uma máquina e fosse montar desde o começo a máquina, você teria que saber qual placa-mãe é, qual processador é, todas as informações. Entendeu? Então, esse exercício, ele propõe isso aí, certo? Você iria pesquisar, né, na internet e iria colocar essas informações. Deu para entender? Tudo bem, hein? Ó. Nós vamos entrar hoje na aula número 4. Aula número 4. Tá? E ele fala aí de qualidade e desempenho de componentes. Qualidade e desempenho de componentes. Certo? Deixa eu só partilhar a tela. Então, o tema é aula 4. Qualidade e desempenho de componentes. Certo? Nós temos os objetivos, que ele tem 2 objetivos aí, né? Número 1 é aprender a identificar as configurações e comparar as diferenças entre as peças de um computador, aprender a identificar as configurações
para fazer um upgrade. Lembrando que o upgrade ele é a melhoria, né? Existe placa-mãe que eu consigo fazer uma melhoria. A primeira pergunta que surge é: como saber quais as melhores peças? Como saber quais são as melhores peças? Essa é a primeira pergunta. Então, essa é uma pergunta e uma dúvida ao mesmo tempo, né? E é que é muito comum para quem está iniciando essa área. E até mesmo para pessoas que estão querendo apenas comprar um computador. Então, essa dúvida, ela é sempre assim colocado em xeque qual é o equipamento, né? Isso aqui tanto para pessoas que estão comprando como até para a pessoa que está iniciando. Só que é uma questão muito importante, né? Então é muito simples aí, né? Essa análise, tá? Existe muita informações disponíveis hoje em dia, né? Sobre isso, sobre esse tema. Ele até fala na introdução que no início dos anos 2000 foi considerado uma era negra da informática, a Idade Média talvez, onde havia aberrações surgindo no mercado, trazido por empresas que queriam explorar o máximo possível nos nichos de mercado. E era bem comum encontrar placas com slots AGP e PCI Express, slots de memória DDR e DDR2 na mesma placa, controladores à parte para gerenciamento de interface SATA, que é essa SATA de HD, né? Entre outros. Claro que ainda hoje existem empresas que fazem produtos de baixa qualidade, sim, mas com a comunicação entre consumidores, isso acaba aparecendo mais rapidamente. O mais interessante, ao se observar, quando for montar um computador, ou mesmo escolher um pronto, qual será o uso desse computador? Aqui está a primeira questão importante, gente. Essa é a questão importante. Essa é a pergunta que tem que ser feita, tá? Qual é o uso? Para que a pessoa vai usar? Então, essa pergunta tem que ser feita. Essa é a primeira pergunta importante que você tem que fazer para o usuário, né? Qual que é a pergunta importante? Tem que perguntar para o usuário do equipamento. Para o usuário do equipamento. Qual pergunta você tem que fazer? É perguntar para o usuário do equipamento. Exatamente isso que eu falei, né? Para que ele quer usar? Qual que é a finalidade? Tá? É bem assim mesmo, porque tipo, tem gente que vai usar o computador para jogar, vai ter gente que vai usar o computador para assistir, vai ter gente que vai usar o computador para trabalhar, vai ter gente que vai usar o computador, tipo, para usar no cotidiano, algumas vezes. Vai ter gente que vai usar só para, como que eu disse, ficar jogando, ficar em rede social, essas coisas. Daí você pode montar, tipo, um PC um pouco mais forte ou um pouco mais fraco, dependendo do que ela quer usar. Isso. Então você vai ter que perguntar para o usuário exatamente essa questão aí, né? Qual será o uso desse computador
Primeira pergunta, qual será o uso? Segunda pergunta, quem vai usar? Quantas horas por dia ele ficará ligado? Quantas horas por dia ele ficará ligado? Então, essas perguntas têm que ser feitas. Ok? Beleza, Porque hein? dependendo de um certo computador, mas se você querer te Oi. cortar, é porque dependendo tipo, de um certo computador. Imagina eu compro um PC mais fraco e vou jogar. Daí o meu computador ele vai chegar a esquentar muito, daí vai dar aqueles lag, as travadas. Isso, exatamente. Então, por isso que tem que fazer essa pergunta, né? Porque não adianta o computador ser novo, mas a utilidade, para que vai utilizar, ele não se adequa, né? Então, por isso tem que fazer essas perguntas, certo? Então, essas perguntas devem ser feitas, por isso, né, que existe exatamente o melhor computador. Existem computadores com super desempenho, mas isso é outra história, né? Mas existem o melhor computador para aquela situação específica, para aquele usuário. Um usuário que vai apenas navegar na internet, ver e-mails e usar aplicativo, foi o que você falou aí, ó. Aplicativos de escritórios, não precisa gastar com placa de vídeo, um processador mais poderoso, ou uma quantidade absurda de memória RAM. Já um gamer vai precisar de uma boa placa de vídeo, bastante memória, armazenamento, um processador que gerencia bem tudo isso. Claro, uma fonte, né, de alimentação adequada, certo? O ideal, depois de traçar o perfil de usuário, é verificar qual é o valor que será investido, certo? É claro que depois de fazer isso aqui, tem que fazer a análise do valor, né? Investido, o valor desejado. Porque às vezes o cliente até quer uma máquina que tenha desempenho, né, alto, porém ele não tem o valor financeiro. Então aí não tem como, né? Esse custo, o custo da máquina é importante ser avaliado também, né? Então, verificar qual é o valor que será investido, o valor desejado limite. Então, aqui é uma outra pergunta importante, que é o valor, né? O valor desejado. Qual que é o valor desejado? E o valor limite. Se ele tiver limite de valor, né, não pode gastar mais que aquilo, também pode ser um problema, porque aí você vai ter que passar, você pode isso, então, ó, se você quer uma máquina de desempenho alto, normalmente o valor também vai ser variado, né? Vai ser mais alto também. Então, depois de conhecer bem, né, depois de fazer todas essas perguntas para a pessoa, e conhecer o perfil, é de parte para escolher as peças, dando certa prioridade, de acordo com o orçamento e com o foco de uso do computador. Por exemplo, uma pessoa que quer um computador para jogar não deve comprar um notebook, tá? Aqui já fica bem claro. Uma pessoa que quer jogar não adianta comprar um notebook, né? Por várias coisas, né? Por várias questões que nós podemos falar, mas não pode.
Não tem como, né? Notebook para serviço de escritório, né? Porque a gente pode fazer uma análise, a gente vai ver aqui, que ele tem computador de alta, alto desempenho, médio desempenho e baixo desempenho. Então, o médio e o alto, que não tem como você usar um notebook. O notebook é para baixo desempenho, entendeu? Para baixo desempenho. E fala, pois o desempenho será muito inferior ao de um desktop no mesmo valor. Porém, empresário que precisa de mobilidade tem em um notebook a melhor opção, né? A pessoa que quer usar a máquina no serviço, em casa, e visitar outras lojas e tal, interessante seria notebook para dar locomoção, para poder se deslocar com equipamento, né? Então, é bom para esses casos. E também para trabalhos, né, de baixo desempenho, certo? Aí usa o notebook. Existe alguma pergunta, gente? Até aqui? Existe alguma dúvida? Alguma Por pergunta? enquanto, não. Não. Beleza. A primeira peça que ele vai falar aí, ó, é o processador. Dá uma olhadinha na página 95. Processador. Ele vai falar, processador é o principal componente do sistema. Então, ele é a principal peça. Se estamos pensando em desempenho, velocidade na execução de tarefas em geral, a questão é que nem sempre vale a pena investir muito em um processador poderoso e esquecer os outros componentes que são de extrema importância e que sem que eles acompanhem o desempenho do processador, de nada adianta. Um processador muito rápido vai ser como uma comitiva, onde temos uma Ferrari e outros carros medianos e antigos, né? Vindo atrás. Então, aqui, tudo tem que trabalhar em sincronismo. Se você tem um processador de alto desempenho, você também vai ter que ter uma memória que acompanha. Tudo tem que trabalhar em sincronismo, tá? Não adianta ter só o processador veloz e a memória baixa, não adianta. Né? Tem que trabalhar tudo, né? Ajustado. Tudo trabalha em conjunto. Então, o processador ou qualquer outro componente do computador faz a mesma coisa. Sempre que um componente é mais rápido que o outro, ele precisa esperar para que todos andem junto. Com isso, alguns gastos podem ser desnecessários e desproporcionais, como escolher um processador adequado, sem gastar muito e sem comprar algo que fique devendo para a função que precisa realizar. A resposta é bem simples. Avaliar as especificações técnicas. Você tem que avaliar lá as configurações do processador, das peças em geral, aí para poder comprar um que tem a mesma, está no mesmo patamar. As especificações técnicas são as definições sobre o processador e, se bem analisadas, podem ajudar muito na escolha do melhor custo-benefício. A primeira coisa é ver em qual faixa de processadores o computador vai se encaixar. Existem 3 faixas, que é o que eu falei, de processadores, pelo menos aí entre 2 principais fabricantes. 2 fabricantes que normalmente eles
é uma concorrência aí de mercado, é a marca AMD e a Intel, certo? Ele vai falar aí, ó, dos três tipos de processador, sempre pautada nessa pergunta aí, ó, para que a pessoa quer usar, né? É para escritório, baixa, né? Baixa, igual isso aí, o processamento de entrada, que é o baixo desempenho, né? Olha lá, esses processadores são mais baratos, né? E econômicos, com pouco desempenho, usado para a produção de documentos, navegar na internet e outras coisas simples. E é um processamento para o que podemos chamar de computador de escritório. É o primeiro, ó, de entrada. Esse é para escritório, página 96. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo aí, ó, que é já um intermediário, processadores intermediários. São processadores para computadores que serão utilizados para áudio, vídeo, imagens e jogos já. Alguns tipos de jogos, não são todos. Mas não precisa de tanto poder de processamento. Tem um bom custo-benefício, possui um consumo intermediário de energia e são usados em geral para computadores domésticos. Um usuário comum ficaria mais que satisfeito com um desses. Então, é o intermediário, né? Ele já consegue fazer edição de áudio, vídeo, né? Ele já faz aí algo aí que o primeiro não fazia. O primeiro já não conseguia fazer edição, né? Já tem alguns recursos aí que são já intermediários. E o de alto desempenho? O preço também aumenta, né? De um para outro aí. Processadores de alto desempenho são os chamados processadores o top de linha, né, que oferecem um altíssimo desempenho por um preço, né, proporcionalmente alto, assim como um consumo de energia, né, astronômico. São usados em computadores de games, para jogos de última geração, ultra realismos, por entusiastas, para processamento de grande volume de dados, servidores de nível crítico e outras coisas do tipo. Esses processadores exigem placa com suporte a componentes de alto desempenho, fontes de alimentação igualmente poderosas e etc. Então, os três computadores são esses três computadores aí. O de entrada, o intermediário e o alto desempenho. Deu para entender? Beleza? São os três tipos aí que vai ser a resposta do que o cliente quer, né? Do que o usuário quer. Ele quer um editor de texto, ele quer coisas básicas, é o de entrada. Ele quer coisas já avançadas, edições, intermediário. E ele quer alto desempenho, game, vai usar esse alto desempenho. Atualmente, os processadores de entrada têm um desempenho bom, por um preço bastante acessível. Coisa que era possível alguns anos atrás. Maioria, se não todos,
são multicore e têm tecnologias que simulam o dobro dos núcleos físicos, como esse recurso de alto desempenho, né? A Intel tinha uma intenção inicial de dividir a família do Core i entre as 3 classes, que é o que tem hoje, né? Hoje é dividida aí a Intel, a i3, i5 e i7, respectivamente. Matando os nomes Pentium, Celeron, que foi muito tempo a segunda linha da Intel. Os Celerons eram feitos com partes defeituosas, certo? A Intel, ela desabilitava a parte com defeito e vendia o processador com desempenho e custo inferior. Por fim, a Intel manteve as linhas Celeron e Pentium alternativo. Atualmente, a Intel possui as linhas de processadores Atom, Celeron, Pentium e a Intel Core, a i3, i5, i7, M3V Pro. Existe a Itanium para servidores, a Quartium e a Xenon para servidores também, certo? Então, esses processadores Atom, Celeron, Pentium, Quartium são considerados de entrada, juntamente com o i3, que pode ser considerado intermediário, enquanto o i7 é de alto desempenho. Ele fala da família de processadores desktop, também com essa mesma definição. Já a AMD, que é a concorrente da Intel, que produzem processadores, coloca etiquetas para identificação de classe de processador. Ele tem basicamente 4 linhas, né? Ele não trabalha com 3 linhas, são 3. O de entrada, que é esse Vision, o Premium Vision, que é o intermediário, o Ultimate Vision, que é um acima do intermediário, ali próximo do alto desempenho, e o Black Vision, que é o já de alto desempenho, certo? Que é de fala na página 99, certo? Os processadores da linha Vision, que seria a linha de entrada, essa linha de entrada seria aquela de baixo desempenho. Alguns modelos Sempron e Atron, enquanto as demais linhas incluem processadores como o Phenom 2 e o Budzer, que seriam dois tipos aí que também são linhas da AMD. A variação é basicamente a mesma, sendo a linha Black de ambas voltadas para entusiastas, pessoas que gostam de fazer overclock, sugar o máximo de desempenho, conseguirem, que estão dispostos a pagar o mais por isso. Qual processador é melhor? Depende. Depende da necessidade, né, do usuário. Foi aquilo que a gente já viu. E de quanto ele tem a pagar, né, por isso. É um pacote, né, conversar e ter noções exatas de qual vai ser o uso. Isso que é importante. Fazer uma análise de requisito. Isso que a gente está fazendo, uma análise de requisito. Analisar qual que vai ser a utilidade. A tabela abaixo traz o comparativo entre 4 processadores da geração 7 da família Core da Intel. Ele mostra aí as gerações na página 100 e 101. O exemplo da tabela acima é uma ficha técnica dos processadores, que conta só com a quantidade de núcleos, e o cache e o núcleo, mas também com tecnologias suportadas, como as bases da expansão, entre outros. Depois do processador escolhido, se não for notebook, é a vez de escolher a placa e a fonte de alimentação.
Além disso, a quantidade de memória de armazenamento. Então, depois que eu escolhi o processador, né, se eu quero um processador de alto desempenho, a fonte tem que acompanhar, tá bom, gente? A fonte de energia. O que é a fonte de energia? A fonte de energia é isso aqui, ó. A fonte de energia do computador. Fonte, vou mostrar aí, ó. Fonte de energia. É isso aí, vocês estão vendo a fonte aí. Espera aí. Ele buscou outra coisa. Fonte de energia do PC. Olha lá. São essas peças. Quando eu uso um computador de alta, eu vou ter que usar uma capacidade, uma potência maior, acima de 500. Tá? E a fonte também vai subir no preço. De acordo com a capacidade da fonte, a fonte vai aumentando o preço. Tá? Se a máquina é um processador de alto desempenho, tem placa de vídeo, tem que aumentar a potência da fonte. Tem que ser acima de 500 watts de potência, certo? Fica escrito nessa etiqueta aqui, ó. Tá bom? Agora, se for intermediário e baixo desempenho, não precisa ter uma fonte de alta potência aí, tá? Então, é importante fazer essa análise. Tem que fazer essa análise da fonte. É a primeira análise aí que tem que ser feita, né? Depois do processador, é óbvio, né? E é claro que só muda, assim, a quantidade de memória RAM e de armazenamento se por acaso você tem um computador de alto desempenho. Se ele não for de alto desempenho, não muda muito, né? A memória não muda muito, né? Outra coisa aí, né? Depois que eu analisei processador, né? Memória, HD e fonte, HD e memória RAM não muda se o processador não mudar. Se o processador for de baixo desempenho, no máximo 4 GB já dá. Um HD lá de qualquer tamanho dá, né? Agora, se você for aumentando o processador, você vai ter que gradativamente aumentar a memória RAM, aumentar o armazenamento e aumentar a fonte. Tudo vai aumentando gradativamente junto. Entendeu? Da mesma maneira que um vai aumentando, o outro tem que aumentar também. Tudo bem? Já aconteceu comigo de eu colocar componentes em placa-mãe, né? Colocar placa de vídeo, colocar 2, 3 HD. Sabe o que já aconteceu comigo? A fonte não ligar. A fonte ela não tinha potência, ela não tinha quantidade de watts para poder girar, de ligar a máquina. Entendeu? Então isso acontece muito. Às vezes ela não se ligava a primeira vez, ela não ligava, não conseguia ligar. Tinha que pressionar de novo para conseguir ligar, certo? Isso que é? Falta potência na fonte. Então a placa-mãe precisa ser compatível com o processador. Outra coisa importante é isso. Se você tem uma placa-mãe, o soquete da placa-mãe tem que ser compatível com o processador, com a memória, né? Tudo tem que ser compatível. Então, sempre é bom que ela seja de boa qualidade, com possibilidade de expansão. O que é expansão? Tem placa que você consegue melhorar, tem outras que não. Você tem que ver até quanto você pode melhorar, né? Então, que seria o upgrade. Tem placa-mãe que aceita a melhoria, tem outras que não, que chegou no máximo já, né? Além da marca, né? O que varia de uma boa placa-mãe é a quantidade de slot também é importante, né? Olhar lá a placa-mãe é esse aqui, ó. Placa-mãe. Esse. Você tem que olhar a placa-mãe aí, ó. Tá vendo? E analisar qual
as quantidades de entradas que tem aqui, né? De placa, a quantidade de slot de memória RAM, isso tudo tem que ser analisado na placa-mãe, certo? Essas aí são as placas-mãe. Então, isso é importante fazer essa análise, certo? Então, vai ter que verificar qual o processador, qual que é a memória, a quantidade de slot PCI Express, que é onde você coloca a placa de vídeo, as conexões, né, de USB, quantos que tem, né, na saída aqui, ó, nessa parte aqui, ó, né? Se tem um USB, se tem vídeo, se tem a quantidade de SATA que tem para conectar HD, certo? Tudo isso tem que ser analisado, certo? A gente já falou da potência da fonte de energia. Na 104 ele mostra essa etiqueta, que eu já falei dela. Tem essa etiqueta nas fontes. Nas fontes aqui, ó, nessas fontes tem a etiqueta, que eu já tinha falado, é muito bom analisar. Aqui ele fala que os fabricantes, na 105, os fabricantes muitas vezes mostram de modo combinado o valor das saídas, o que nem sempre é verdade, da placa da fonte aí, na verdade, né? Então, na primeira imagem, a fonte ela vai falar em uma capacidade de 552 watts, que a corrente de saída é de 25 amperes. Né? Fazendo algumas contas básicas, né? Relembrando um pouco de eletrônica, a fórmula para calcular a potência, ele fala o cálculo aí, ó. Isso é uma fórmula. Você vai ter que pegar os watts aí, né? E multiplicar, né? Os watts não, a quantidade de volts e multiplicar pela intensidade. Aí você encontra a potência, certo? Pega a quantidade de volts que ela tem, multiplica pela intensidade. Aí você encontra a potência. Essa é a fórmula da potência, que é representada... Mas Oi? não querendo te cortar, eu queria saber se tem como a gente montar um computador bom e barato? Sim, né? Sim. Só que tem que fazer sempre essa análise, né? Não adianta você tentar montar um computador barato e vai querer fazer de tudo nele, que não vai fazer, né? Foi o que a gente viu aqui. Uhum. Você pega um computador básico, ele vai fazer tarefas básicas, né? Não adianta você tentar forçar que ele vai travar. Aí o computador é novo, mas ele tem as capacidades, né? De processador, de memória, né? Então, se você for jogar todos os tipos de jogos, não adianta. Não adianta você comprar um computador básico, você vai ter que investir mesmo. Tem pessoa que quer jogar e tal, ele vai comprando aos poucos. Ele vai comprando processador lá, depois ou ele compra placa-mãe e processador junto, depois ele compra lá, ele vai comprando aos pouquinhos, entendeu? Porque ele quer um computador de alto desempenho. É que, ó, esses tempos atrás eu tava vendo assim, porque o meu amigo ele tem um computador básico, daí, tipo, o Free Fire, que é o jogo que a gente joga, ele consegue jogar lá de boa. Daí eu cheguei em casa e tava vendo os computadores, tipo, que é top mesmo pra jogar qualquer jogo, chega a ser a mais de, tipo, 2.000 pra cima. Daí para cima, daí para mais, tá? Uhum. Então, depende do tipo de jogo que você vai ver. Você tem que ver as características do jogo que você vai querer jogar. Porque todo jogo ele tem uma capacidade, uma característica. Esse jogo ele precisa de
tanto de memória RAM, eu preciso de tanto de processador. Todo jogo tem isso. Então é interessante você analisar o jogo também, né? Porque o jogo ele fala a capacidade do Free Fire. Eu não sei a capacidade, mas tem. Pode pesquisar que tem. O quanto que precisa. Oi. O Free Fire é tão leve que roda no J1. Então, então é bem leve mesmo, né? Mas tem que ver as configurações de PC. Para computador lá, qual é a capacidade lá que ele precisa. Porque, se bem que o computador ele vai ajudar bastante, né? Por causa do espaço de ventilação, uma série de coisas aí. Mas o computador, talvez seja interessante fazer um teste antes, né? Para ver. É que nem no computador do meu amigo, a gente tipo, tem vários tipos de. No Free Fire tem vários gráficos, que é suave, padrão, no ultra. No computador do computador dele, tipo, a coisa é bem mais. É simples o computador dele, assim, rodando tipo, no padrão. Entendi. O ultra roda, mas trava tipo, demais. Então, é só você buscar a capacidade de um computador para jogar Free Fire. Você consegue. O próprio criador lá do jogo, ele vai ter essas características, tá? Porque às vezes não adianta nada você comprar e às vezes ele travar, ele ficar... Porque ele tem algumas coisas lá de... Na hora que ele pula do avião lá, né? É esse jogo que você joga, não é? O Então, Free Fire é bem característico mesmo. ali ele exige um pouco, tá? Ele desce em 3D, né? Tal. Tem que ver. Aí pega as nuvens, Então, o som. ali pode, se for um computador de baixa, ele vai travar muito ali. Ele vai travar. Ele vai dar umas travadinhas, não vai ser perfeito, né? Moisés, tem celular, tipo, vai entrar. Tem celular, uma pessoa que tá com o celular cheio, a memória tá sem espaço nenhum. O celular da pessoa, tipo, só entra na partida quando o avião tá na metade da rotação. Então. Tem que Porque lá fazer não trava tanto. tem que fazer uma análise aí, né? Certo? Então, aqui, ó, ele fala desse cálculo para descobrir a potência. Que a potência ela é a tensão multiplicada pela intensidade. Eu vou descobrir a potência. Certo? Nós podemos também descobrir também a intensidade. A intensidade da corrente, eu consigo descobrir também. Para eu descobrir a intensidade da corrente, eu vou ter que pegar a quantidade de watts que existe e dividir aqui pelo volts, pela quantidade de volts que tem, a tensão. Então, eu pego a potência e divido pela tensão. Aí eu vou descobrir a intensidade da corrente que é medida em ampere, certo? Então, duas coisas eu tenho aqui proposta. Eu tenho a potência, para descobrir a potência de uma fonte. Eu pego a tensão e divido pela corrente. A tensão ela é medida em volts e a intensidade da corrente é medida em ampere. Então, isso é para eu descobrir a potência da fonte, certo? Então, se eu fosse fazer o cálculo, seria P é igual a quantidade da tensão multiplicada pela quantidade da intensidade da corrente, que é igual à potência, que é medida em watts. Então, potência é medida em watts. Então, uma coisa eu descobri a potência. Pego a tensão e multiplico pela intensidade. Página 105, tá?
Agora, outra coisa é quando eu quero descobrir a intensidade, que é I, né? Esse I é intensidade. Então, quando eu quero descobrir a intensidade, eu vou ter que pegar a quantidade de potência e dividir pela quantidade da tensão da fonte. E isso eu consigo saber o I, que é a intensidade da corrente, que é medida em ampere. Então, aqui nós temos duas coisas importantes aqui. Para eu descobrir a potência da fonte, né, a força dela, né, quanto que ela suporta, e para eu descobrir a intensidade que ela recebe, que é a medida em ampere. Potência é medida em watts. Intensidade é medida em ampere. Beleza? Então, aqui são duas fórmulas, né? O P e o I. P, potência, e intensidade. P, quando eu quero descobrir a potência, e I é quando eu quero descobrir a intensidade da corrente. Tá? É essa fórmula que eu faço aí. Página 105. Certo? E todas as vezes que eu quiser descobrir a potência, é a tensão multiplicada por I. Eu quero descobrir a intensidade, eu pego a potência e divido pela tensão, certo? É isso que ele está falando aí, né? Na página 105. Ele propõe algumas questões falando sobre isso. Você consegue saber lá o nível de economia, né? Também, né? Aí ele fala do disco de armazenamento, onde consigo guardar, né? Quando eu estou trabalhando quero deixar a máquina mais rápida, interessante eu não usar HD, que HD é mais lento. Eu posso usar uma SSD. Posso usar uma SSD. Ela é mais rápida, famosa SSD. É muito mais rápido, porque ele não trabalha com meio mecânico, né? Ele é um chip. Então, o SSD é o meio de armazenamento mais rápido. Também tem o objetivo de guardar informações, que é o disco de armazenamento. O outro é a memória RAM, que é um outro que afeta o desempenho. Não só a quantidade de memória que influencia, mas também a frequência da memória e da lactância, né? O que é lactância? Lactância é o tempo de intervalo entre o ciclo, né? O processamento, vamos dizer assim, dela, né? Que a lactância é a melhor desempenho da memória. Já no caso da frequência, quanto maior a frequência, mais rápida a memória será. Então, duas memórias com as mesmas capacidades, de 4 GB, por exemplo, mas uma frequência de 133 e a outra com 1600, a segunda será mais rápida, a quantidade de slots disponível na placa-mãe. Né? Então, a frequência não influencia. Que a memória RAM, ela tem três coisas, né? Ela tem o tipo, ela tem a frequência e a quantidade. E isso está na página 109. Toda vez que você for comprar uma memória RAM, você tem que olhar lá na placa-mãe para saber, né? Qual que é o tipo, senão nem encaixa, qual que é a frequência e qual que é a quantidade que você quer. Essas três coisas que você vê. Está na 109, 110 e 111. Certo? Que é isso que você tem que analisar na hora de comprar uma memória RAM. Eu vou colocar um exercício para vocês fazerem. E relaciona um pouco isso que eu falei. Esse exercício, ele começa na página 112 e vai até, é bem grande aí, ó, até a 115.
certo? Por livro 3. Ok? Aqui, o que vocês vão fazer, gente, nesse exercício? Vou dar uma explicação já do exercício. Vocês vão ler o problema e vão ver. Ah, é uma máquina. Essa pessoa aqui, ó, do probleminha que tá aí, ó, página 112. Ele fala em cima. Você vai ler o problema, vai analisar essa pessoa, que tipo de máquina que essa pessoa precisa. É de baixo desempenho? É de médio desempenho? Ou é de alto desempenho? Aí você vai colocar item a item. Está lá embaixo, componente, descrição e valor. Componente, placa-mãe, por exemplo. Você vai colocar aqui, descrição, placa-mãe, ASUS, o modelo dela. Depois, segundo item, processador. Processador, descrição dele, Intel, i3, entendeu? E o valor, vai colocar o valor de tudo aqui, ó. Como você faz isso? Você vai ter que pesquisar, entendeu? Lê o problema e faz um orçamento de acordo com o problema que está em cima. Deu para entender, gente, esse exercício? Então, é assim que vocês vão fazer, um a um. 113 também vai ler. E depois você vai ter que fazer a soma embaixo, de quanto vai ficar tudo aí, tá? O valor da soma, um por um. Lê o problema, pesquisa na internet as peças. Placa-mãe, teclado, mouse, tudo. Processador, memória RAM, placa-mãe, fonte, para montar esse computador. 114 é a mesma coisa. Lê o que está escrito e põe aí, né? Componente, é o nome do componente, placa-mãe. Descrição é o tipo, né? ASUS, o nome dela. E o valor dela. Vai pesquisar peça a peça. E todos, a 115 é a mesma coisa. Lê o problema e vê. Né? Ah, é de alto desempenho? 7, memória de 64 GB, pode jogar lá em cima, certo? Se for de alto desempenho. Lembrando, se é baixo desempenho, ó, lembrando, baixo desempenho, aquela pessoa que usa para escritório, para internet e para texto, é para escritório. Médio desempenho, a pessoa já utiliza alguma edição de vídeo, uma edição de áudio, né? Já está ali, intermediário. E a alto desempenho, ela usa para todos os jogos, quer fazer tudo na máquina. Aí já é alto desempenho, o valor vai subir, o processador vai ter que subir, memória RAM vai ter que subir, HD, tudo lá em cima. Beleza? Então é isso. Tá bom? Existe alguma dúvida aí, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim? Não? Beleza aí? Ó, aula que vem, nós vamos entrar na aula número 5. Como o computador pensa? Vamos falar um pouquinho dos sistemas numéricos. Vamos falar do sistema numérico. Tá bom? Aula 5. Ok?